Caros irmãos e irmãs, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. O nosso tema é um dos princípios básicos do Espiritismo. Como toda a ciência, o Espiritismo também possui os seus postulados. E a reencarnação, ela compõe um desses postulados básicos da doutrina, mas a reencarnação não foi criada, apresentada, idealizada ou descoberta por Allan Kardec. Não é um conhecimento que nasceu com o Espiritismo. Allan Kardec adotou a ideia da reencarnação. A palavra reencarnação, precisamente, ela é do século XIX. Ela antecede um pouco ao surgimento do Espiritismo. Essa abordagem é bastante antiga. Vem mais ou menos de uns 4.500 anos antes do Cristo. E vem dos povos do Oriente. Não tinha, naquela época, o nome reencarnação. Era conhecida como a teoria da transmigração das almas, ou o ciclo das vidas sucessivas. O termo reencarnar, que significa ré, de retorno, voltar ao corpo, foi um termo criado na França, na Europa. E se espalhou pelo mundo do Ocidente, secularizando assim, na época, a teoria da transmigração das almas, exarada pelo povo hindu. As escrituras sagradas da Índia, o Mahabharata, que é conhecido hoje como o livro mais antigo de todos os troncos religiosos do mundo e o mais volumoso, o Mahabharata é uma espécie de Velho Testamento do povo hindu. Para se ter uma ideia do volume desse livro, ele equivale a 10 livros nossos empilhados de 500 páginas, mais ou menos. Dizem na tradição indiana que quem lê o Mahabharata se transforma num sábio espiritual. E há pessoas que levam 20 anos para ler o Mahabharata. Ler e compreender o Mahabharata. Dentro do Mahabharata, tem um capítulo de um livro que, para o tamanho do Mahabharata, ele é muito pequenininho, chamado Bhagavad Gita, que, traduzindo para o idioma português, significa a canção do Senhor. Nesse livro, que contém o diálogo de Krishna com Arjuna, que ninguém sabe quem foi o autor, ninguém sabe jamais quem escreveu esses livros, porque não é nominado seus autores. Os indianos creem que o próprio Krishna se materializou e escreveu os livros em diferentes épocas. O Mahabharata contém o diálogo de Krishna com Arjuna. E lá tem todas as ideias fundamentais da transmigração das almas, fundamentando as ideias da reencarnação. Também os outros livros sagrados da Índia, você tem os Puranas, tem os Upanishads, tem ainda os Vedas. Essas obras todas se referem à reencarnação. E são livros muito antigos. No budismo, que é uma pedagogização do hinduísmo, porque Buda era hindu,
Buda era indiano. Ele nasceu na bacia do Ganges, cerca de 600 anos antes de Cristo. E o ensinamento de Buda, todo se fundamenta na superação das paixões humanas, com aquele símbolo da roda do Sansara, que é um leme de um navio, como você pode ver nos livros que ilustram as tradições budistas. A roda do Sansara é a superação do ciclo das reencarnações inferiores. Todos os mais de 4.000 ensinamentos de Buda é para libertar o homem da prisão do corpo e do sofrimento. E Buda elaborou sua filosofia com base funcional nas ideias reencarnacionistas. Se viajarmos para a tradição judaica antiga, os judeus místicos são reencarnacionistas. Os sufis, que são os filósofos do Islã, também são reencarnacionistas. Se formos para a religião dos drusos, da qual pertence um grande filósofo e escritor que o Brasil conhece muito, chamado Gibran Khalil Gibran. Os drusos têm sua doutrina espalhada em grande força pelo Líbano. Todos eles são reencarnacionistas. É de Gibran aquele poema belíssimo sobre os filhos. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos da ânsia da vida, vêm de vós, mas não pertencem a vós. Se formos para as religiões contemporâneas, como a Seichonoye, por exemplo, liderada por Masaharu Taniguchi, um médium de psicografia que quase se equiparou a Chico Xavier. Masaharu Taniguchi também psicografou cerca de 400 obras. Toda a estrutura filosófica da Seichonoye é reencarnacionista. Eles têm como base a reencarnação. A ideia de reencarnação também permeou algumas tribos indígenas, dos xamãs, tribos da América do Norte, em que, muitas vezes, se reconhecia o pajé na nascença do bebê. E os velhos da tribo não deixavam que os pais batessem do menino porque era o avô reencarnado. Então você não podia bater no avô. Era um desrespeito. Mesmo que ele fosse criança, mas você acreditava que era a mesma alma. Na Grécia Antiga, os filósofos como Pitágoras e outros eram reencarnacionistas. Embora naquele tempo se acreditasse na metempsicose, que a alma do homem retornava ao corpo do animal. Uma mulher muito raivosa podia reencarnar como uma serpente. E um homem muito bruto podia reencarnar como um rinoceronte. E eles acreditavam nisso. Era o empirismo da doutrina reencarnacionista. O fato é que 2/3 da população do mundo são reencarnacionistas. Quando o Espiritismo surgiu, a reencarnação já era um legado histórico, cultural, inserido na base da crença das principais religiões do mundo. Por isso, Allan Kardec foi orientado pelos espíritos a adotar a ideia da reencarnação. Então não é um patrimônio do espiritismo criado por ele, apresentado para o mundo. O espiritismo foi, sim, a primeira doutrina cristã do Ocidente a admitir a reencarnação como base, como princípio fundamental. Frente a isso, a reencarnação atravessou
os séculos, e quando encontrou a adesão do Espiritismo, se acreditava que ela ficaria dentro das posições filosóficas e religiosas. Ninguém imaginou que a reencarnação fosse pertencer ao interesse da ciência. Porque era um assunto vinculado às tradições, às diferentes tradições religiosas. Portanto, quando você vai para a Bíblia, por exemplo, há um silêncio na Bíblia. Mas Edgar Cayce diz o seguinte: posso ler a Bíblia e encontrar provas da reencarnação. E você pode fazer exatamente o contrário. Ler e não achar nada e até achar coisa contra. Porque a Bíblia é um livro assim que você acha até o que quer. Tem um pastor estudioso de Bíblia que está escrevendo o código da Bíblia. E ele foi me mostrar o código da Bíblia. Ele tem 20 anos pesquisando. Ele achou lá o surgimento de Pelé, o surgimento do computador, dos chips, tudo nos códigos da Bíblia. Então você acha o que quer. Tem advogados nos Estados Unidos que usam a Bíblia para justificar a pena de morte. Diz que Deus foi o primeiro a condenar a pena de morte. E ele vai citando as passagens. Tem gente que usa a Bíblia para justificar a homofobia. E tem gente que usa para defender. Então você veja que há, na Bíblia, diferentes interpretações, porque como não é um livro escrito de uma maneira precisa, é um livro histórico que conta a saga do povo judeu no Velho Testamento, lá você acha o que quer, mas há passagens que a reencarnação está ali. No Espiritismo tem uma passagem clássica da reencarnação de João Batista com Elias, todo mundo conhece, onde Jesus afirma ser o espírito do outro reencarnado. Mas há casos que são ainda não muito conhecidos. Jesus está diante de um cego de nascença e alguém pergunta para ele: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais? A pergunta já está implícita a ideia da reencarnação, porque se o menino pecou, só se foi em outra vida. Ninguém nasce cego pecando nessa. Depois Jesus estava inserido no Oriente. Jesus nasceu no Oriente. Era impossível no Oriente não se falar de reencarnação. Não tinha como. Porque era um conhecimento comum. E Jesus falava da lei. A lei do karma, a lei das vidas sucessivas, é a inserção desse contexto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para que coisa mais clara do que essa? Nicodemos chega e pergunta: mas Senhor, como é que eu depois de homem vou ficar pequeno para entrar na barriga da mãe? Você vê como o povo ainda é ingênuo de certas verdades. E Jesus faz ele entender o que é da água, o que é do Espírito, é nascido do Espírito, é do Espírito. Mas ali estava implícita a ideia da reencarnação. Mas você vai para os teólogos das doutrinas reformadas, eles dizem que nascer de novo é você aceitar Jesus como Salvador. Vê como a interpretação é o gosto do consumidor? Então você não pode querer provar a reencarnação usando Bíblia, porque é um livro incerto. Aliás, para vocês terem uma ideia como é complicado, segundo a Bíblia nós temos 5 catolicismos. E segundo a Bíblia, 1.315 ramificações protestantes. Debaixo de 3 reformas. A de Calvino, a de Zwingli e a de Lutero. E a cada dia cria mais igreja. E segundo a Bíblia ainda tem o neopentecostalismo brasileiro, que é um protestante com a cultura brasileirada. É uma igreja protestante com sessão de descarrego, expulsando demônios, expulsando espírito. Porque quando o protestantismo chegou aqui, ele chegou muito americanizado. Hoje você tem as igrejas neopentecostalistas que estão com a identidade mais nacionalizada, mais brasileira. Todo segundo a Bíblia. Mas o Espiritismo não se fundamenta na Bíblia, então eu só estou citando para ilustrar. A igreja é a reencarnação. Se acredita, se diz, se decanta
que a igreja condena a reencarnação. Isso nunca foi verdade. A igreja condena Orígenes, que era um filósofo grego, padre, que acreditava em ideias parecidas com a reencarnação. Mas Orígenes também acreditava na comunicação com os mortos. Orígenes acreditava na vida em outros planetas. O que a igreja condenou foi Orígenes e suas ideias, não a reencarnação. Mas os autores e oradores, escritores espíritas dizem que a igreja condenou. Fala-se até no Concílio de Nicéia. Não tem nenhum escrito no Concílio de Nicéia que condene reencarnação. Isso foi só um mito que se criou e foi se repetindo. E muitos padres brasileiros, conforme me disse um teólogo francês, muito estudioso dessa questão, que aliás foi ele quem me disse que a igreja não condena, alguns escritores espíritas do século XIX e século XX dizem que a igreja condena a reencarnação. Como espírita defende a reencarnação, os padres modernos que vê os espíritas condenar dizem assim, ó, se os espíritas dizem que condena é porque condenou. Que os espíritas que sabem disso. E os padres aí repetem que a igreja condenou a reencarnação, mas nunca aconteceu isso. Hoje existem padres da igreja católica, atuantes, como Messias belga, na Europa, que era muito amigo do Papa João Paulo II, que é reencarnacionista. Um padre muito amigo meu, que pesquisa transcomunicação, chamado François Brunet, é reencarnacionista. E existe gente voltada para as estruturas teológicas que crê na reencarnação. No Brasil, que você tem o maior país católico do mundo, tem uma identidade que aqui o catolicismo é romano, mas você não tem só o catolicismo romano, você tem os católicos cóptas, você tem os católicos anglicanos, você tem os católicos ortodoxos, e que têm conceitos diferentes, tanto na teologia quanto nas crenças. E muitos deles acreditam na reencarnação. Mas, quais são as evidências científicas da reencarnação? A reencarnação hoje ela perpassa pelas experiências de regressão de memória, que está dentro do campo da psicologia e da psiquiatria. A reencarnação pode ser trazida a lume como evidência por revelação espiritual, também por lembranças espontâneas, porque a regressão de memória é provocada, mas a lembrança espontânea também você pode lembrar. E dentro dessas lembranças espontâneas você tem a memória extracerebral, que é o maior fenômeno de evidência sobre vidas passadas. Existe hoje uma casuística enorme que sugere a reencarnação. Mas os primeiros trabalhos que tirou a reencarnação da crença das tradições e entrou no interesse científico, começou no início do século XX. Os pesquisadores divulgaram de uma forma menor, dentro do universo de sua realidade, mas isso transpassou o século XIX para o século XX. Dois grandes eminentes pesquisadores dessa área foi um escritor e pesquisador espírita espanhol chamado Fernando Escola Vida, que foi codinominado até de Allan Kardec da Espanha. Ele foi um dos primeiros cientistas a apresentar a hipótese da regressão de memória, antecipando ele a quem ele se inspirou para levar os trabalhos para a Espanha. Apareceu um outro pesquisador francês, chamado Albert de Rochat, que foi o primeiro homem a fazer a regressão de memória para vidas passadas. Naquela época já se fazia regressão de memória dos seres humanos à vida intrauterina. Aí ele ousou um pouco. Se o homem regride até a vida intrauterina, eu vou tentar ver se ele regride além disso. Aí pegou além da vida uterina e botou o indivíduo para regredir. Aí ele fala uma língua estranha. E ele começou a ver que a pessoa não nascia no útero. De onde ele trazia aquela memória e informações de uma vida antes do útero. Os trabalhos de Albert de Rochat e de Fernando Escola Vida serviram de base como orientação de apoio para os primeiros trabalhos científicos do século XX. O primeiro trabalho apresentado foi de um alemão chamado Karl Popper, que escreveu A Reencarnação Baseada em Fatos. Nesse livro ele traz os primeiros argumentos sólidos da possibilidade da reencarnação ser uma lei da natureza. Mais tarde apareceram psiquistas incríveis, psicólogos e trabalhadores da ideia da reencarnação. Era um paralelo difícil, porque naquela época, no começo do século, já se desenvolvia com muita profundidade
a psicanálise de Sigmund Freud. E Sigmund Freud não admitia o espírito, não admitia hipótese de uma reencarnação. O inconsciente seria a base, a estrutura de todas as informações que sedimentariam os recalques, os traumas, as aptidões do ser humano. Mas Freud teve um dissidente forte. Um dos seus maiores discípulos, que foi Carl Gustav Jung. E Carl Gustav Jung, até hoje, tem suas obras subtraídas nas academias. Os cursos de psicologia das faculdades mais comuns, mais antigas, as federais, por exemplo, quase nenhum estuda Jung. Jung é até um autor um pouco proibido no mundo do psiquismo. E ele foi o pai da psicologia analítica. Muitos profissionais da área do psi vão estudar Jung depois de formado. Ele não entra no currículo. Algumas faculdades de psicologia privadas, particulares, é que adotam alguns livros de Jung. E Jung era médium, era vidente, era audiente e psicografava. E Jung aceitava a ideia da reencarnação como hipótese possível. Ele chegava até a dizer: a personalidade humana não pode ser formada com a idade de um corpo. É complexa demais para ter a idade de um corpo, porque você vai encontrar corpos velhos com psicologias infantis e imaturas. E vai encontrar corpos jovens com maturidade que quem tem 70 anos não carrega. A gente vê isso, pais idosos que se aconselham com os filhos mais novos. Tem pais idosos que até o candidato, ele vai votar na política, é o que o filho mandar. Tudo ele consulta o filho. Devia ser diferente, né? Mas às vezes tem o oposto. Então Jung dizia que as nossas aptidões, as nossas tendências, pode não ser coisa dessa vida. E aí vem uma coisa que na psicologia vira um imbróglio. Como você vai tratar traumas e recalques, baseando que o indivíduo só viveu uma vez? E se o trauma dele for de morte de outra existência? Se ele carregar um trauma de uma vida anterior, como é que a psicologia, que só lhe vê no comportamento atual, pode tratar uma coisa tão profunda? E os trabalhos de Jung foram trabalhos ousados para a época dele. A tese de doutorado de Jung foi fundamentada na mediunidade da cunhada dele. Mas ele teve o desassombro de ir além e puxar a reencarnação como hipótese. Que ele dizia: o que é mais fácil de entender? Algo que nunca existiu e passou a existir do nada como a personalidade humana, ou algo que sempre existiu e continua existindo? É mais fácil você admitir, né? Como a gente vai admitir as inteligências espontâneas? Tem pessoas que nascem com inteligência matemática incrível. Tem outros que nascem com inteligência para música e nunca estudam música. E tem gente que entra na escola de música e estuda 10 anos e toca mal o instrumento. É desafinado, é um tocador, pé quebrado, não consegue nunca o talento. Né? E tem gente que já nasce com isso. Tem gente que já nasce tocando instrumento. Pai não é músico, mãe não é músico, e o menino nasce músico. No Brasil tem muitos desses. O Brasil conheceu Dominguinhos, eu tive a alegria de ser amigo dele. Dominguinhos era o maior intérprete do acordeão do mundo. Não conhecia partitura musical. Não sabia uma nota. E foi um dos homens mais musicais que o mundo viu. Fazia a música assim como se respira o ar. Ele ia nos festivais de jazz de São Paulo, os maiores instrumentistas ficavam assombrados como ele tirava o som de jazz de uma sanfona em segundos. A gente se esforçava e não conseguia fazer uma coisa daquela. Tem gente que toca violão sozinho, tem outro que está no curso, 6 anos, 7 anos, tem dificuldade de terminar o curso. Desiste até do instrumento, que a mão é muito dura. E estudando não consegue, tem gente que sem estudar nada sabe tudo sobre o assunto. De onde vem isso? Como uma pessoa nasce gênio? O que faz uma pessoa ser gênio? Ter uma inteligência diferenciada? E por que tem gente que é medíocre?
Ah, foi Deus que escolheu? Então Deus é injusto. Por que privilegiou um e preteriu outros? Não dá para acreditar em Deus sem ideia da reencarnação. A não ser que sua crença seja cega. Para Deus existir e para ter justiça divina, tem que ter reencarnação, senão não tem como entendê-lo. Não tem como você entender porque que a pessoa nasce doente, toda deformada, débil mental, sem ter feito nada para pagar, e diz que é do pecado do pai, do tio, do avô. Tem sentido isso? E tem gente que recebe tudo de bandeja. Tem outros que lutam a vida toda, e na hora de pegar as coisas sempre some. Nunca consegue. Então, muitas respostas que a gente não tem para questões tão simples pode estar inserida na reencarnação. Mas vamos ver algumas evidências. Depois desses pesquisadores, dos pioneiros, apareceram os trabalhos mais fortes. Um dos mais incríveis foram o da doutora Edith Fiore, que escreveu um livro notável chamado Nós Já Vivemos Antes. Uma psicóloga e psiquiatra americana, inglesa, aliás, fez um trabalho belíssimo, abriu um leque enorme de oportunidades. Depois veio o Dr. Netterton, que conseguiu fazer nos Estados Unidos também uma escola de terapia regressiva a vivências passadas. Não são espíritas esses autores, ele é até de origem protestante. Depois veio o trabalho da doutora Hélio Wamba, que regrediu 1.018 pessoas, de diferentes culturas, diferentes tradições, diferentes idades, diferentes níveis culturais. Fez um trabalho relacionado com a universidade, e o trabalho dela levou mais de uma década. De 1.018 pessoas regredidas, ela fez um panorama interessantíssimo, inclusive o padrão social dessas 1.018 pessoas. Quem foram eles nas vidas passadas? 95% foi pobre camponês, escravo, serviçal, obediente, morreram cedo. A maioria das pessoas acha que na outra vida foi rei, rainha, príncipe, gente importante. Ela fazia a regressão nos pacientes dela e pegava aquele conteúdo de informações ditadas pelo indivíduo em estado de transe e entregava à universidade para pesquisar. Um exemplo simples, a pessoa dizia todo o Peru no século XIII. E ela mandava descrever a arquitetura do lugar. Você está um dia todo numa feira, você tem moeda? Botava uma mão no bolso e dizia, tem, compra uma coisa, olha a moeda. Ele descrevia a moeda. Quais fins da moeda que está escrito na moeda? Levava ele até a morte, morreu de peste, a peste negra. Aí ela ia na universidade para pesquisar se no Peru tinha aquela arquitetura, se existia aquela moeda, se tinha aquela esfinge na época, se teve a peste negra. O índice de acerto passava de 90%. Ela conseguiu gravar depoimentos regressivos de pessoas que falavam línguas mortas, que não existia mais quem falasse. Apareceu uma hipótese para contraditar a regressão de memória, que seria a memória ancestral da espécie. Alguns contestadores da reencarnação diziam, se você pegar, por exemplo, um pássaro, como o João de Barro, que faz o seu ninho com o barro e o graveto, e botar para ele ser criado com andorinhas, pegar o ovo do João de Barro e botar junto com os ovos das andorinhas, ele vai nascer e ser vivenciado ali no comportamento de andorinha. A mãe andorinha vai tratar ele como um filho andorinha, mas ele é o João de Barro. Quando ele for fazer a casa dele, o ninho não vai ser como andorinha. Ele vai fazer com barro e com graveto. As andorinhas vão ficar estranhando. Isso é a memória da espécie. Não sei se vocês já viram os cachorrinhos de diferentes espécies, esses domésticos que vocês, geralmente o poodle, né? Que quem tem apartamento gosta de ter, porque é pequenininho. Quando eles fazem o cocô, eles ficam arranhando a laje para jogar areia que não existe na laje. Quem ensinou isso a ele? Memória ancestral da espécie.
Aí alguns contestadores diziam, esse negócio de dizer que a gente viveu vidas passadas é só memória ancestral da espécie. A gente pode ter lido coisa, visto coisa que acabou falando, pois bem, entre esses pacientes da doutora Eliwamba, ela regrediu negros que não teve passado histórico fora da África. Os pais foram africanos, nunca saíram de lá. Os avós e os bisavós foram africanos, nunca saíram de lá. Gente que nunca viajou nem 10 quilômetros de onde nasceu. Regrediu a memória. E o indivíduo falava francês fluente, falava grego, antigo. Como ele conseguia saber isso se ele nunca saiu de lá? Que memória ancestral é essa? Preto tinha que ser preto a vida toda. Ele tinha que falar os dialetos africanos, e não o grego antigo. Não o hebraico, línguas que ninguém se fala mais. Então, as hipóteses para contestar não tiveram força. E a reencarnação começou a ganhar interesse e espaço. Mas vamos às evidências. Não sei se é a luz, que está muito forte aqui, né? O slide está saindo fraquinho, não está? É porque vocês estão filmando. Não tem jeito de melhorar aqui, não? Tem? Para agradar aos dois públicos, né? Os internautas e os presenciais. Vamos ver se a gente concilia. Dá certo? Pronto. O caso mais clássico diante dos nossos olhos de reencarnação por revelação espiritual é o caso de Allan Kardec. Allan Kardec não é um nome criado à toa, não é um pseudônimo que Allan Kardec inventou. Quando Allan Kardec começou a pesquisar os fenômenos espíritas e lidar com os médiuns, ali na França, o espírito revelou a ele que ele já havia vivido na França, num passado muito distante. Quando a França ainda era as Gálias, ele havia vivido ali e teria sido um sacerdote druida, que amava o deus Espater, que amava a natureza, que era vegetariano e que acreditava na reencarnação. E que o nome dele era Allan Kardec. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, ele pretendia que o livro não fosse lido pela fama do autor, porque quem escrevia e assinava o livro seria o professor Hipólito Leon Denis Arrivaio. Ele tinha mais de 50 anos, era um homem popular e conhecidíssimo na França, porque aos 24 anos de idade, o professor Hipólito Denis Arrivaio escreveu um modelo de gramática para mudar o ensino da França e a maneira de aprender a língua. E o governo adotou. A gramática dele era conhecida em todas as escolas por todos os alunos da França. Vê como ele era um homem genial, com 24 anos, fazer uma proposta dessa. E o governo adotar, quando alguém pegasse o livro com o nome do professor Hipólito, ia ler pela importância do professor. Ele queria que o livro fosse julgado, entendido, concluído, aceito pelo seu conteúdo literário e científico que abordava, e filosófico. Aí ele botou o pseudônimo. Que pseudônimo ele foi usar? Da revelação espiritual de que ele tinha sido um sacerdote druida. E botou Allan Kardec, que foi o que imortalizou. Quase ninguém conhece Hipólito Leon Denis Arrivaio. A ideia da reencarnação foi tão forte, que tanto é que no Livro dos Espíritos, quando ele introduz a questão para apresentar a reencarnação, ele não bota o nome de reencarnação. Ele bota dissertação sobre a pluralidade das existências, ou sobre as vidas sucessivas. Não tem lá a reencarnação exatamente. Ele já foi adotar o nome dos séculos passados, da tradição antiga, para adotar a reencarnação ali e introduziu. É a questão maior do Livro dos Espíritos, que não é pergunta nem resposta. Porque o Livro dos Espíritos não tem 1019 perguntas, isso é besteira. Tem 1019 questões. Perguntas mesmo só tem 999. E questões tem mais de 1.100, de 80. Então, a questão maior é essa. Nem toda questão é uma pergunta, embora toda pergunta seja uma questão. Eu posso ter uma questão na justiça e não estou perguntando nada. Então, quando Allan Kardec desencarnou, o governo francês, em homenagem à sua ideologia, e porque o nome era uma ideia de reencarnação passada, enterrou ele com um dolmen. Sabe como é o dolmen? É como os druidas enterravam os seus mortos. São aqueles pilares de pedra com uma pedra maior em cima. O túmulo está embaixo. O cristão faz a cova e bota a cruz, ou bota a pedra.
os druidas enterravam no dolmen. Então, o dolmen que está no Père Lachaise, na França, é uma homenagem à sua vida pregressa de Allan Kardec. E lá em cima o governo mandou esculpir: nascer, viver, morrer, progredir sem cessar, tal é a lei. Naître, mourra, renaître. Isso, em francês. Progresser et sans ceci, Le Loire. Isso. Então, é a tradução literal do que está escrito lá. Então, o que aconteceu? Ali teve a identidade original de um caso de reencarnação por revelação espiritual. Nas sessões mediúnicas, onde se trata obsessão, por exemplo, tem muita revelação sobre reencarnação. Porque as comunicações dos obsessores são as mais autênticas que o Espiritismo conhece. Porque geralmente os obsessores contidos de muito passado histórico ligado a uma vingança, dificilmente mentem. E o Espírito diz porque está se vingando da pessoa. Porque numa vida pretérita ele me fez isso, 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 quando eu estava num lugar assim, assim, assim. Ele era um sujeito miserável, tal, 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 e dá a ficha pregressa do indivíduo. Que geralmente é uma ficha bem suja. E a gente fica com pena do obsidiado, achando que o cara é injustiçado, né? E no passado ele foi o algoz. O obsessor foi sua vítima. Ali, revelação espiritual, que pode ser pesquisada. Então, esse é um meio de saber reencarnação hoje, com pesquisa de campo, inclusive. Você pode fazer disso um trabalho de investigação. Um outro caso de reencarnação por lembrança espontânea, porque você pode ter revelação e pode ter lembrança espontânea. A lembrança espontânea não é a regressão de memória, é quando você se lembra por si mesmo. Um caso clássico na Índia, investigado por muitos pesquisadores, Satya Sai Baba. Satya Sai Baba nasceu em 26, mas ele é a reencarnação do Sai Baba de Shirdi, que morreu em 18. Existem dois Sai Babas. O Sai Baba de Shirdi, que viveu no norte da Índia, e o Sai Baba, que viveu no sul. O do norte foi considerado um dos santos mais importantes da Índia durante 50 anos. Ele conseguiu pacificar muçulmanos e hindus durante meio século. Ele era tão querido pelos dois que ele dormia à noite na estupa hindu e uma outra noite na sinagoga muçulmana. Isso é impossível você fazer hoje. Quem fizer, vai para o além, uma das duas. Porque o conflito religioso é muito extremado na Índia. O Sai Baba de Shirdi foi considerado um santo importante na Índia. Ele também tinha poderes paranormais. Quando ele desencarnou, em 18, teve um problema grave com o governo, porque os indianos diziam que ele era hindu, queria posse para enterrar conforme o hinduísmo. E os muçulmanos diziam que ele era islamista e queria enterrar conforme o Islã. Foi 3 dias de confusão. Até que o governo resolveu bater ele na fronteira. Na fronteira entre a Índia e o Paquistão. E aí os paquistaneses queriam que a cabeça ficasse do sol nascente, que é onde eles rezam para lá. E aí, depois que foram tirar os despojos dele para botar no túmulo, o corpo desapareceu, só tinha flores. E ele não deixou registro. É um dos casos paranormais intensos da sua vida. O Sai Baba de Shirdi, eu trouxe da Índia, quando eu estive lá, uma biografia dele com 7 volumes. Tem muita história para contar de um homem com 7 volumes. Quando ele morre, em 18, ele tinha um discípulo chamado Dishit, que ele anuncia: Dishit, eu vou morrer, hoje que ele fez o Mahasamadhi, mas eu vou renascer daqui a 8 anos, no corpo de uma criança de cor escura, numa região muito pobre do sul da Índia. Quando você ouvir falar de mim, apanhe suas coisas, se mude para lá para você continuar sendo meu secretário. Isso está na biografia dele. Está na história dos 2 Sai Babas. Porque lá na Índia, existe uma forma de morrer que a gente não conhece. Chama Mahasamadhi. Os budistas também fazem o Mahasamadhi. Mahasamadhi quer dizer partida. E Maha quer dizer grande. Mahasamadhi é a grande partida. É você morrer conscientemente. Saber o dia da morte, reunir todo mundo, se despedir, dar o último adeus, o último sorriso e ir embora. Não é incrível? Aqui a gente tem medo de morrer lá, se morre quando quer.
Mas isso é para os iluminados, para os mestres, para os que controlam as paixões, que têm muita prática meditativa. E ele fez o Mahasamadhi, reuniu todo mundo, fez isso. Só que ele tinha uma menina, ele criava uma menina de 13 anos, adotiva, que ele pegou pequenininha, que a mãe morreu, era órfã de pai e mãe. Para a menina não assistir a sua saída, para não ficar doloroso, ele deu um dinheiro e mandou para o mercado. Levava 20 minutos para ir caminhando, 20 para voltar, 40. O tempo da feira, 1 hora, né? Quando chegou, ele já estava falecido no corpo. Olha que história. Quando Dixit soube do atual Sai Baba, ele estava na vida física mais ou menos com 17 anos a 18. Morre Sai Baba Dixit em 1918. O Dixit sabe dele 18 anos depois, mas veja que história. Em 26, nasce, no mês de novembro, no sul da Índia, numa aldeia pequena, ao lado do rio Chitravati, uma criança que o nascimento foi estranho. Os instrumentos musicais na casa tocaram sozinhos, durante dias, sem ninguém pegar. Um aroma de perfume se revezavam dia após dia com aromas diferentes. E as pessoas se encantavam com aquilo. O menino cresceu sob uma atmosfera de mistério, falou antes do tempo, cantou bhajas ou mantras antigos antes do tempo, foi para a escola como excepcional, tinha livro que o professor carregava para ele porque ele não aguentava o peso. Ele passou a ser um líder de espiritualidade na escola que vivia, fazia preces e um pequeno discurso antes de começar as aulas. E quando ele tinha 13 anos, resolveu abandonar a escola. O pai dele, pobre, plantador de arroz, morava numa aldeia que só entrava de animal, não tinha passagem nem para carro. Sonhava que aquele menino um dia desenvolvesse a inteligência e fosse um grande funcionário do governo para ajudar ele a ter uma vida melhor. Batizou ele, quando nasceu, com o nome de Satyanarayana Naraji. Não tinha nada a ver com Sai Baba. O nome de batismo dele é esse, Satyanarayana, o Narayana, como chamam na Índia, Naraji. Quando ele tinha 13 anos, ele chamou os professores e disse assim: estou me despedindo da escola, não pertenço mais a vocês, eu tenho uma missão na Terra e meus devotos me esperam, porque eu sou a reencarnação de Sai Baba Dixit. Muita gente achou que ele estava louco. Da escola para casa, ele passou numa loja de confecção, pediu uma roupa, um tecido laranja, que ele ia fazer uma túnica, porque os homens santos da Índia vestem a cor laranja, escura. Foi para casa e começou a costurar a túnica. Um bocado de gente seguindo ele, os colegas, amigos, vizinhos. E ele já foi revelando a todo mundo que era a reencarnação de Sai Baba Dixit. A notícia correu, e a casa já estava cheia. O pai foi recebido lá na plantação de arroz com a notícia: só o seu filho endoideceu. Largou a escola, está em casa fazendo a túnica de sadhu, e disse que é a reencarnação de um homem aí famoso lá do norte, e abandonou a escola, e disse que não pertence mais a ninguém, que ele tem uma missão na terra, acho que ele vai embora da sua casa. O pai foi furioso, pegou uma vara de bambu, quando chegou na porta, todo sujo, tinha uma visitante ali da aldeia, de longe, que não sabia que ele era o pai, e disse assim: o senhor está todo sujo, tem um menino santo aí dentro, por que o senhor não se lava? Aumentou a raiva dele. Quando ele entrou na sala, está aquele grupo de gente em torno dele, ele terminando de costurar a roupa, e o pai disse: quem você pensa que é? Um visionário? Endoidou, largou a escola para dizer que é um homem santo? E ele, do outro lado da mesa, com autoridade que o pai nem sabe de onde veio, levantou as duas mãos e disse: meu pai, abaixa a sua vara. Eu sou a reencarnação de Sai Baba Dixit. Tenho uma missão na terra, meus devotos me esperam, não pertenço mais à sua família. Diz que o pai ficou emudecido, não teve coragem de fazer nada, disse que a vara escorregou na mão. Havia uma devota do outro Sai Baba, uma senhora de quase 80 anos, velhinha, que estava ali sentada, e aquele outro Sai Baba de lá tinha o poder de usar sempre rosas na sua casa. Quando alguém chegava que ele gostava da visita, ele chamava quando estava indo embora na porta. Quando a pessoa virava e olhava, ele fazia um gesto, a rosa saía sozinha, flutuando, e ia até a pessoa. Ele transportava as flores de uma pessoa para outra, de um objeto para outro lugar.
Aquela senhora disse, se você é a reencarnação de Sai Baba de Shirdi, que é o meu guru, eu fui sua devota, tire uma flor desse jarro e faça vir até mim, como ele fazia. Aí o jovem garoto tirou todas as flores com um gesto, as flores caíram no chão e formaram o nome Sai Baba em sânscrito. Ele já saiu dali rodeado de gente. Foi para uma praça, botou uma cabaninha de lona e começou a construir o ashram. Depois de anos é um império. Só o ashram dele tinha abrigo para hospedar 34 mil pessoas. No meio da praça ele fez o Mandir, que era o templo onde ele vivia até os últimos dias. Sai Baba adotou como Allan Kardec o nome de outra vida. E toda a Índia respeita. Quando você chega lá, que vai ver, o pessoal vende as medalhinhas, tem um Sai Baba na frente e outro atrás. A folia que está nas casas tem um Sai Baba em cima, um outro embaixo, ou assim do lado como o outro. Então existem 2 Sai Babas na Índia, não tem um só. Um é a reencarnação do outro. Ele desencarnou no dia de Bin Laden. No dia que os Estados Unidos assassinou Osama Bin Laden, Sai Baba morreu. Bin Laden morreu 00:30, Sai Baba 7:30 da manhã. O mundo deu 15 dias de mídia a Bin Laden. E a Sai Baba uma notinha de rodapé debaixo da Globo News. O locutor nem falou, só apareceu. Morre grande líder espiritual da Índia, Satya Sai Baba. O sepultamento dele se comparou ao de Mahatma Gandhi. A fila, em 3 dias de luto, chegava a 3 quilômetros na madrugada. Ele foi sepultado numa redoma de vidro, embaixo tinha a bandeira da Índia. O primeiro-ministro deu 3 dias de luta ao país. Foi o maior líder religioso do século XX em toda a Índia. E é um caso de reencarnação reconhecida, por lembrança espontânea. Agora tem outro caso que reúne as duas coisas, lembrança espontânea e revelação espiritual, que é o Gengyatsu, o atual Dalai Lama, que todo mundo conhece. Ele é a reencarnação de Tub Gengyatsu, que é o 13º Lama da Compaixão, que morre em 33 e esse nasce em 35, 2 anos de uma vida para outra. Os lamas budistas, essa palavra Dalai Lama, Dalai é um título, quer dizer sábio, ou oceano, aliás. Dalai é oceano e Lama quer dizer sábio. Então, Dalai Lama significa oceano de sabedoria. Então, todo Dalai Lama é um sábio dos sábios. Por isso que quando ele chega no ambiente, todos os budistas fazem um gesto de humildade e se curvam com as mãos postas. É para mostrar que ele é mais alto do que todos aqueles que estão ali no recinto. Todo Dalai Lama é um caso de reencarnação reconhecida. No caso dele, ele foi encontrado há 3 anos e meio pelos oráculos budistas, que são os médiuns do budismo, que entram em contato com os espíritos mortos dos lamas para dizer se a alma de algum lama voltou. Como aquele outro Dalai Lama desencarnou, eles ficaram sem líder. 2 anos depois ele reencarna no corpo de uma criança chamada Tsen Gyatso, numa aldeia pobre, filho único de uma família de pais camponeses. Era ele, a mãe e o pai, numa casinha simples. Os lamas chegaram lá a cavalo, levaram alguns utensílios do outro mestre, entre eles um colar que pertenceu a Tub Gengyatso, e quando eles batem na porta, o menino corre, pendura no pescoço dos monges e fica ali. A mãe acha estranho, porque ele tira o colar do pescoço do monge e bota nele. A mãe achou um gesto bem educado, foi reclamar e disse, não, mamãe, esse colar é meu, que ele trouxe para me dar. E o monge já foi dizendo, é o colar dele da outra vida. Sentaram ali e disse, o seu filho é uma criança especial. Ele é a reencarnação do Dalai Lama, o grande líder espiritual dos budistas do Tibete. A família levou enorme choque. Lá no Tibete, como na região do Oriente, quando nasce um tucum, o tucum é uma reencarnação reconhecida. Quando nasce um tucum no meio de uma família, eles têm a alegria de entregar o filho, porque se sente abençoado por Buda. Porque quando nasce um bodhisattva, ou nasce um tucum na sua família, é como se Buda abençoasse. Nasceu um ser repleto de luz para ajudar o mundo. Eles foram lá, em Lhasa, no Tibete, levaram o menino, e ele passa por 7 testes. Ele passou nos 7 e ainda acertou mais alguns. Passou de junto um baú, que ele bateu assim no baú e disse, mamãe, eles guardaram aqui dentro a minha dentadura da outra vida. Aí a mãe achou aquilo um absurdo. Que dentadura, meu filho, está falando besteira? Um menino de 4 anos.
Aí os mestres sorriram, abriram o baú, dentro de uma caixinha, dentro da caixinha tinha um pano, quando abriram o pano tinha uma dentadura. Era a dentadura do outro lama, que ele reencarnava. Ninguém sabia que aquela dentadura estava ali dentro. Ele reconheceu livros, reconheceu a sineta de outra encarnação. Imediatamente ele assumiu o trono, passou a ser chefe de Estado e líder espiritual com 4 anos e meio. Não frequentou a escola, os professores iam dar aula a ele. E todos que chegavam se curvam. Todos os Dalai Lama são gênios. Nunca deu errado. E o último teste, vão para os médiuns consultar no além, se as almas do Lama garante que a alma do tal que está reencarnado. Foi garantido. Esse homem ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1989. O Dalai Lama não é eleito por voto, como Papa escolhido entre os cardeais. Eles são reconhecidos reencarnatoriamente. É a alma que volta. Que tradição incrível, né? E sabe o que acontece? Herda a casa, herda o carro, herda tudo da outra vida. Herda os funcionários. Eu entrevistei um caso de um lama chamado Yesh, que reencarnou como lama Ossel, na Espanha. A família entregou o menino. E ele herdou a casa, o carro, o jardim, os funcionários, tudo, livro, estante, cama. Era tudo posse dele de outra vida. Que sentido de herança incrível, né? Legal assim você guardar as coisas para outra vida, você possuir de novo. É não fazer retrabalho para conquistar as coisas, né? Isso é a tradição budista. Mas a reencarnação saiu desse cenário e entrou na psicologia, na psiquiatria, na parapsicologia, na terapia de vidas passadas. Os casos mais incríveis vêm construídos pelo Dr. Ramesh Nath Banerjee, professor da Universidade de Jaipur, na Índia, com equipe policultural de cientistas aí, polivalente, 26 homens trabalhando com ele. E mais tarde, com o Dr. Ian Stevens, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O Dr. Banerjee é o autor da ideia, do conceito de memória extracerebral. A palavra é bem ousada, porque extra quer dizer fora. E memória extracerebral significa exatamente uma memória fora do seu cérebro. É possível ter uma memória que não seja desse cérebro? Óbvio que sim. A nossa memória, hoje já é construída com uma hipótese incrível. A memória do homem e da mulher é uma memória holográfica. Ela não acontece dentro do crânio. Ela se projeta acima do crânio. Você sente o cheiro do perfume e lembra da infância. Aquelas imagens é holográfica. A memória olfativa. Você escuta uma música que tem anos que você faz aquela lembrança, vê aquelas imagens, tudo é holográfico. Já existe um trabalho chamado espaço holográfico do cérebro. Então, a nossa memória, a aptidão, a memória musical de quem sabe tocar não é dessa vida, é de outra. A memória matemática de quem sabe calcular não é dessa vida, é de outra. Então, todos nós temos memória extracerebral, só que a gente acessa pouco, pelas tendências e aptidões. Mas há casos que a memória extracerebral, ela vem espontaneamente e rompe a vida atual da pessoa, e geralmente acontece em crianças. O Dr. Banerjee descobriu isso com pesquisa certa. Ele pegou crianças que narravam lembranças estranhas, as famílias já achavam que era delírio do menino, como a gente sempre acha. O menino diz assim: minha mãe, você não é minha mãe, eu não sou seu filho, eu tenho uma mãe chamada Francisca, a gente leva na brincadeira, pensa que é bobagem. O Dr. Banerjee resolveu levar a sério algumas coisas. Pesquisou mais de 2.000 casos de lembranças espontâneas em crianças. Ele fez pesquisa de campo. Chegou a um consenso que só 0,2% das crianças se lembram de fatos ostensivos de vidas anteriores. Entre os casos mais extraordinários está de um garoto chamado Munesh. Munesh tinha 5 anos e era um menino levado e hiperativo, apanhava muito. E um dia a mãe dele deu uma surra além da conta, e quando ele terminou a surra, ele estava chorando convulsivamente. A mãe, acho que se arrependeu porque bateu demais. Pesou na mão, como diz lá no Nordeste, encostou e disse: não encoste em mim, não. E não me chame mais de Munesh. Meu nome é Bajan Singh. Se a senhora me bater qualquer outro dia, eu vou embora para minha casa. Eu tenho uma mulher, tenho uma casa, tenho uma fazenda, tenho 2 vacas e um poço. E se a senhora me bater, eu vou embora daqui. Aí ela disse: meu Deus, acho que foi as pancadas que eu dei na cabeça. O marido chegou mais tarde, ela disse: ó, seu filho hoje passou do limite, eu acho que eu bati demais. E ele está falando bobagem. E eu dou umas pancadas nele por estar na cabeça. Será que eu atrapalhei a vida dele?
Aí o pai bota no colo, meu filho, você desobedeceu sua mãe, mas Muneste, não me chame de Muneste. E se o senhor brigar comigo, eu vou me embora. Eu tenho uma casa, tenho uma mulher, tenho uma fazenda, tenho um poço e 2 vacas. E o meu nome é Bajan Singh. Não quero que me chame mais de Muneste. Aí o pai achou que estava grave. O avô dele, chamado Thakur, começou a contar essa história para algumas pessoas. Chegou aos ouvidos do doutor Benegim. Vocês sabem que fofoca anda ligeiro, né? Rapidinho se espalha. O doutor Benegim foi visitar, ligou para o avô, conversaram, entraram em contato, foi entrevistar o garoto. E o Benegim disse, que tal a gente ir? Onde é que você morava, Muneste? Ele morava em Itrani, mas disse que era de uma aldeia chamada Chandagari, que ficava 2 horas e meia de viagem. O doutor Benegim pegava aquilo da criança sem provocar na criança qualquer necessidade de esforço. Era no meio do diálogo que ele pegava as revelações, deixava que fluísse mais espontaneamente tudo aquilo que narrava. Ele gravava no seu gravador. Depois passava aquilo tudo papel. Depois ele registrava em cartório de depoimento e toda a família assinava que escutou tudo aquilo. Até a própria criança assinava quando sabia. Botava ali os registros reais do caso. Eles pegaram um carro e, conforme o doutor Benegim orientou, foram viajar de Itrani para Chandagari. No caminho, perto da entrada da cidade, o menino já foi descrevendo como é que chegava. Aqui está a praça, ali está o banco que eu guardava o dinheiro. E, para surpresa, ele pediu para parar o carro. Tinha um homem na praça lendo um jornal, ele disse, o nome dele eu conheço. Eu morri e ele não pagou o dinheiro para minha família. E chegou e cobrou. Aí o camarada olhou para ele e disse, mas como é que eu ia pagar se eu não sabia se você ia me cobrar em que prazo? E aí ficou impressionado ali, primeira coisa na praça. Levaram ele para casa. Quando ele chegou na casa, ele já disse assim, mudaram a cor da minha casa. Era azul. Aí o Benegim perguntou, e você não gosta da cor que tem? Não, eu detesto amarelo. Só esperaram eu morrer para mudar a cor. Como a notícia já tinha chegado às 2 mulheres que moravam na casa, era uma casa simples, mas tinha um primeiro andar, desceu uma senhora na frente e outra atrás. A da frente perguntou, antes de descer no penúltimo degrau, quer dizer que você anda espalhando por aí que é a alma do meu marido falecido, Bajan Singh? Ele olhou para ela e disse, não, você não é minha mulher, você é minha cunhada. Minha mulher está escondida atrás de você. Aí ele olhou assim, por cima do ombro, ele disse, tu acha que eu ia confundir teu olhar? Ela vira para frente e diz assim, então se você é a alma do meu marido, me dê uma prova. Ele disse, você quer pública ou particular? 5 anos. Ela disse, pode ser pública. Ele disse, levante seu sário do lado esquerdo. Tem uma cicatriz de queloide. Eu estava discutindo com você, você me jogou mingau quente. Eu peguei a colher, fui bater em você, você botou o braço na frente e cortou seu braço. E você desenvolveu uma queloide. Ela levantou o sário e tinha queloide. Disse, mas isso aqui foi público. A aldeia toda soube. Meus irmãos lhe procurou, você ficou 2 meses sumido. Depois eu lhe perdoei. Mas aqui você podia ter sabido isso, da boca do povo. Eu quero uma declaração particular. Entraram no quarto. Ficaram lá trancados 40 minutos. Ela saiu toda desgrenhada, desconfortada, disse, eu não tenho dúvida, a alma desse desgraçado é meu marido mesmo. O doutor Benegim documentou todos esses casos. Histórias fantásticas e impressionantes. Fez viagem por toda a Índia investigando isso. Em 1961, o doutor Ian Stevenson soube dessas histórias e se preparou para viajar para a Índia. Pegou recursos financeiros para pagar sua passagem pela Universidade de Virgínia e os seus colegas todos levantaram a sobrancelha. Como é que um catedrático saía dos Estados Unidos para estudar a ideia de reencarnação na Índia com dinheiro público da universidade? Ele foi e voltou impressionado. A Universidade de Virgínia fez parceria com o Benegim. Benegim morre e a Universidade de Virgínia pega toda a pesquisa, compra até os arquivos. O doutor Ian Stevenson pegou os casos de Benegim e levou para mais de 3.000. E fez uma equipe de gente. E foram pesquisar a reencarnação com bases nas lembranças espontâneas. Nesses casos espetaculares, regrediram pessoas de diferentes nacionalidades. Foram para Sri Lanka, foram para os Estados Unidos, vieram para o Brasil. Em parceria com o doutor Hernani Guimarães Andrade, investigaram 3 casos de lembranças espontâneas aqui no Brasil. Foram para a África,
e pegaram crianças que lembravam espontaneamente. E aí nasceu a ideia das birthmarks, ou marcas de nascença, defeitos de nascimento. As crianças nasciam com a marca do trauma da morte da última vida. Uma pessoa que dizia lembrar de uma existência passada, que estava em cima do front, segurando a vigilância na noite com a arma, recebe um tiro no ombro, cai de cima do front, bate a cabeça num paralelepípedo e abre o cérebro de uma orelha a outra. Quando ele nasce com a cicatriz de uma orelha a outra. Crianças que deviam ter morrido no passado com um tiro no peito, nascia com a cicatriz do furo da bala. Quem morreu queimado, nascia com a pele encolhida. Quem perdeu o dedo, não tinha um dedo mindinho nessa vida, e assim sucessivamente. O Dr. Ian Stevenson foi em frente com essas marcas de nascença. Chegaram a um consenso. As crianças que lembravam espontaneamente, todas tinham uma intermitência reencarnatória curta. Era menos de 5 anos de uma vida para outra. 5, 6 anos no máximo. Nós não nos lembramos, porque às vezes a gente tem 70 anos de uma vida para outra. O tempo de vida lá no além, para quem morre por aqui, a média é essa. Regra geral, 50, 70 ou até 100 anos para voltar. Tem as exceções. Uns que levam 400 anos para voltar, e tem aqueles que voltam rápido. Os que reencarnam com pouco tempo. Já teve casos de espírito que reencarnou com 1 hora. Morreu, nem estava morto direito, já estava nascendo. Dias, semanas e anos. As lembranças espontâneas do Dr. Benegim, todas as crianças tinham 6, 5, 4, 3 anos de uma vida para outra. Repare o caso do Dalai Lama, 2 anos. Né? Agora, o que é que acontece? As marcas de nascença, 30% dos casos. Então, em 3.200 casos, por exemplo, mais de 900 crianças tinham a marca. Aí eles descobriram que a marca de nascença está presente quando a intermitência é mais curta. Quando tem menos de 2 anos, a marca vem no corpo. Isso aí impressionou o mundo da biologia. Como eu posso ter estruturado na minha pele ou no meu corpo uma marca que não foi geneticamente herdado dos cromossomos do meu pai e da minha mãe? E eu me lembro de algo que na vida passada caracterizou aquela marca. Um dedo perdido na luta de espada e depois apunhalado no peito, e nasce um dedo e com a cicatriz da espada no peito. Gente que morreu a bala, tinha a marca na frente e lá a marca onde saiu a bala. Morte por enforcamento, o pescoço da criança marcada pela corda. Geneticamente, como isso funciona? Os biólogos começaram a se interessar. Foi assim que a reencarnação mergulhou na biologia. Esse trabalho do Dr. Ian Stevenson sobre marca de nascença é todo voltado para o mundo da biologia. Há um caso que eu trouxe para ilustrar, do Semil Hayek, que é um caso de memória cerebral espontânea extraordinário. O nome dele era Semil Farish. Ele não quis mais ser chamado de Farish. Adotou o nome da outra vida porque lembrou. Ele foi morto em Antáquia, na Turquia, em 1933. Ele morreu pela polícia francesa, encurralado, porque ele teve a irmã estuprada por 2 homens da classe média, eles eram médios ricos. O pai morreu de desgosto tentando prender e não conseguiu, porque eles tinham como alugar a justiça da época. Ele, revoltado com aquilo, pegou uma arma, perseguiu os 2 e matou. E virou o Robin Hood da cidade, protegido por uns, detestado por outros. Se homiziava aqui, fugia dali, a polícia perseguindo. No meio do caminho, ele foi matando para se defender, inclusive policiais e perseguidores. Era querido pela maioria e detestado pela minoria, porque todo mundo via na vingança dele um ato de justiça. Quando ele foi encurralado pela polícia francesa em 1933, que ele viu que ia ser torturado e morto, ele pegou a arma debaixo do queixo e deu um tiro. A bala atravessou o queixo, saiu do lado esquerdo do cérebro, fazendo um grande rasgo na sua cabeça. A morte foi instantânea. Quando nasceu Semil Farish, quando ele tinha 3 anos e meio, ele começou dizendo ao pai que o nome dele não era Farish. O menino nasceu com um defeito de nascimento. Ele tinha uma cicatriz no queixo e tinha o cérebro aberto, que fazia curativo de 3 em 3 dias. E o cérebro não fechava.
Ele tinha 4 anos e o SEB não fechava. Ele fez 7 anos e o SEB não fechava. Só veio fechar depois dos 18 anos. E não adiantava dar ponto porque inflamava. Abria de novo e fazia o curativo. Ele andou de cabeça raspada um tempão. Até que um dia fechou. Agora, olha que detalhe. O doutor Ian Stevenson vai investigar o caso. Entrevista o menino. Entrevista o pai. Nesse caso, ele entrevistou 26 pessoas. Foi na delegacia polícia de Antáquia, na Turquia. E encontrou o processo todo. A narração do menino coincidia com os detalhes do processo. O momento da morte, a posição da arma, como os soldados estavam na sua frente, quantos soldados tinha, as armas que eles usavam. Ele descreveu tudo com riqueza de detalhe. Não tinha como uma criança ter acesso àquele processo, a não ser se o pai fosse advogado, fizesse vista, viajasse, fosse buscar, trazer. E o menino tinha que estudar muito para decorar aquilo tudo. Doutor Ian Stevenson entrevista delegados, entrevista advogado, entrevista a família do que estava morto, entrevista a família dos que estão vivos. É um documentário poderoso. E ele pega aqui a foto do homem já adulto. Olha a cicatriz ali onde está a seta. A marca de nascença, se vê o local de entrada do projeto, de outra encarnação, de 100.000. Ele faz um desenho pelos autos, encontra isso aqui nos autos. A bala entra no queixo, sai no cérebro, perfura e que lhe causa a morte instantânea. Isso aqui é a ilustração que demonstra a trajetória do projeto, como ele se matou. Olha aqui o cérebro dele aberto. Os curativos que eram feitos constantemente. Ele aí mais jovem, sempre mostrando a cicatriz. Aqui ele estava em constante curativo. Ali já tinha fechado, mas a cicatriz continuou. Então, um caso clássico. O doutor Ian Stevenson escreve 2 livros incríveis. Eu fiz tudo para traduzir para o português, mas não deu. Volume 1, 1.200 páginas. Volume 2, 1.100 páginas. Reencarnação e Biologia. Uma contribuição para a etiologia e os defeitos de nascimento. Publicação, Universidade de Virgínia. Mais de 600 ilustrações de casos documentados, pontuados com documentos. Um documentário fabuloso. Impressionante. A maior contribuição científica sobre a ideia possível de termos vivido antes. Dr. Stevenson e Beregi se tornaram as maiores autoridades no assunto. Já tem resumo desses livros em idioma português. E aqui para a gente raciocinar. A gente pensa que o contrário de morte é vida, mas o contrário de morte é nascimento. Na cabeça da gente, o contrário de morrer é viver, né? Mas não é nascer, porque não pode morrer algo que não nasceu. A vida não tem um contrário. A vida se veste de formas. Forma de vida de professor, de dona de casa, de mãe, de pai, de médico, de viajante, motorista. As formas de vida que aparecem, desaparecem. Mas a essência da vida está no interior da forma. Isso aqui é só a forma, a casca. O que conta é a vida. E a vida é o espírito. Esse corpo vai ser sepultado. Nasceu, vai morrer. Pode esperar que vai ter seu dia. Tudo que nasce, morre. Portanto, a morte é a única certeza que você tem na vida. Porque tudo que nasceu, um dia vai morrer. E tudo que morre é porque um dia nasceu. Mas a vida antecipa o nascimento e vai além da morte do corpo. Quando chegamos nesse corpo, chegamos com nossas informações para construir um destino com essa massa física por um período que a gente nunca sabe qual é o tamanho certo. Poucas pessoas preveem sua morte, né? Você nunca sabe quando vai. 27% das pessoas morrem antes do tempo. Então, nessa sala aqui, a gente não sabe se vai ser para um mês ou daqui a 10 anos. Mas você pode prever, quem tem 70, só falta 20. Ou 30, no máximo. Calcule aqui, mas eu, nesse salão todinho aqui. Próximo, eu vou dar um prazo bom. 40 anos. Estaremos todos mortos. Já pensou que coisa legal? Porém, vivo no além. Agora, vocês sabem que eu estou sendo generoso. Tem gente aqui que está bem mais para lá do que para cá.
Tem gente aqui que não vai levar 20, que não vai levar 10. Não sou vidente não, mas tem gente que só vai levar uns 7 ou 6. Né? E os prematuros, que vão morrer antes, também a gente não sabe. 27% morre antes do dia. Acidente, porque a gente está nesse mundo rodeado por oportunidade de morte, concordam? Pode ser uma trombose, um atropelo, uma bala perdida, um ataque cardíaco, um derrame cerebral. Pode ser uma queda. Um acidente. Então, depois dos 50, 60, cada aniversário que você comemora, você está comemorando a passagem. Mais do que a permanência. Então, toda encarnação pressupõe uma desencarnação. Né? Nós, os encarnados, morremos a cada dia vivendo. Concordam comigo? Se duvidar, pode esperar para ver se tu não morre. Que vai chegar o dia. Então, veja, como nascemos? Como é que se dá a interação do espírito para espírito e corpo? É outra contribuição boa. Eu sei que a hora está voando, mas vocês não vão se importar se eu roubar uns 10 minutos, né? Do atraso. Então tá. Quando a palestra está assim, enfadonha, você fica doido que o palestrante acabe. Quando está enfadonha, quando faz a prece final aqui, o perispírito já está chegando em casa para almoçar. Mas veja o que acontece. É uma dinâmica interessante essa abordagem do espiritismo na ciência, né? Como é que a gente nasce? Como é que o espírito se liga? Nós somos espírito no corpo, como é que se dá? No bebezinho que chegou ali, como é que o espírito se acopla? Como é que isso acontece? Porque para morrer a gente diz assim, o espírito se liberou do corpo, foi embora. E para nascer o espírito mergulhou no corpo. Mas como? Se ele vem lá do espermatozoide, do óvulo, na fecundação, um negócio tão microscópico, 270 dias de gravidez, há um acontecimento interessante. Mas no espiritismo a gente aprende uma nova lógica de entender a vida. E essa nova lógica de entender a vida é a interação espírito, perispírito e corpo. Para a gente entender na ilustração fica mais fácil. Aqui está o corpo, nós somos 3 em 1. Aqui nos escondemos como espírito e perispírito. O perispírito é um campo, que é isso aqui, e o espírito é a centelha etérea, a entidade extrafísica, o princípio inteligente, a individualidade. A gente pode dar muitos nomes. O espírito propriamente não tem forma. Quando diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é no corpo que temos, é no espírito que somos. A nossa semelhança com o divino é na alma, na consciência, no espírito, é lá. Não é aqui. Aqui a gente se parece com um macaco, sem pelo. A gente não se parece muito com Deus, não. Não é verdade? Nós viemos de lá. Dos orangotangos, dos diferentes tipos. Nós viemos dos... o primeiro macaco que perdeu a cauda, o antropóide. Nós viemos de lá. Depois passamos pelos homo habilis. Depois passamos pelos australopitecos. Depois fomos chegando até o homo sapiens. Eu estou com a ilustração que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas nós somos 3 em 1. Não somos aparelho eletrodoméstico, mas somos 3 em 1. Espírito, perispírito e corpo. Desencarnados, nós somos 2 em 1. Espírito e perispírito. Então, Allan Kardec aprendeu com os espíritos que ele perguntou: os espíritos do além vivem descoberto? Ele disse: não. Eles têm um corpo que lhe veste. Da mesma forma que na Terra o corpo define o homem, no além o perispírito define o espírito. Então, o espírito desencarnado tem um campo, um corpo. Esse corpo é um campo energético que dá forma ao corpo. Isso responde algumas coisas que a biologia não sabe explicar. Eu não vou ter tempo, porque a palestra é pouco. Esse seminário é um seminário que eu faço de 8 horas de palestra. Então, eu estou aqui fazendo um resumo da síntese, do prólogo, do prefácio, do assunto. Então, se esforce aí para entender direitinho, certo? Então, quando nós somos encarnados, o perispírito, que é o campo, responde sobre todas as relações e conexões do espírito com o corpo. Sem perispírito, não tinha encarnação. O perispírito é um meio intermediário entre a relação espírito e corpo. Vou dar uma ideia do perispírito. Grosseira, mas vocês vão entender. Um ferro elétrico, todo mundo sabe. Para o ferro funcionar, bote na cabeça, o ferro é teu corpo físico. Ele precisa de uma tomada, de um meio. Para ligar aonde? Na energia.
A energia é o espírito. A tomada que anima o ferro transladando a energia, correto? A energia seria o espírito, a tomada o perispírito e o ferro o corpo físico. Sem a tomada o ferro funciona? Não. Então, sem perispírito a gente não assume corpo. Todas as sensações e relações do espírito com o corpo é respondida pelo perispírito. Entendemos essa lógica, correto? Pois vamos em frente. Esse perispírito que Allan Kardec desenhou, estruturou como uma palavra trazida pelos espíritos que existia, foi descoberto pela ciência a partir dos anos 70. Nasceu como campos de vida, depois passou a ser campos de consciência. Na verdade, o primeiro batismo não foi campo de consciência, foi life field, campos de vida. Apresentado por dois pesquisadores da Universidade de Yale, chamados Dr. Harold Saxton Bull e F.C. Nostroff. Eles estavam querendo descobrir como se formava um corpo humano, como se organizava no útero. Porque a mãe não participa da organização do menino. Às vezes, quando ela sabe, já tem 3 meses. E já está tudo acontecendo. Como se dá isso? Quem é que faz o ser humano ser um ser humano? Eles queriam pesquisar, então eles pegaram um ovo galado, tirado ali da galinha, quentinho, botaram uns eletrodos. Foi a época que a eletrônica surgiu, você podia mensurar as coisas. E ligaram esses eletrodos do ovo, botaram em equipamentos de mensurações. E aí eles queriam ouvir o barulho celular do ovo. Pegaram um transcodificador, que pegava o barulho da célula para transformar em som. E tomaram um susto, porque eles foram passando o eletrodo no ovo, chegou numa região do ovo, tinha uma batida. Tum, dum, tum, dum. Aí eles marcaram com a tinta. Foi um pouquinho à direita, a batida sumia. Um pouquinho à esquerda, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a batida sumia. Mas naquele ponto tinha uma batida. Semanas depois, começou a se formar o coração do pinto, onde tinha aquela batida. Antes do coração do pinto existir, o ovo estava quente. Aí eles chegaram à conclusão, esses homens pesquisaram 35 anos para apresentar esse trabalho. Vocês sabem o que é uma pesquisa de 35 anos de laboratório? Aí eles apresentaram para o mundo life field, campos de vida. Ou seja, o nosso corpo é a forma de uma forma. O perispírito organiza, desenha, estrutura e dá as funções ao corpo. A biologia sempre teve um nó. A biologia diz o seguinte: não é o órgão que faz a função. É a função que faz o órgão, concordam? A gente aprendeu isso lá no ginásio. Mas quem faz a função? A função faz o órgão, mas quem faz a função? Vem de onde a função? A gente não sabe dizer. A função vem do campo. O perispírito tem um campo. Dr. Harold Saxton Bull, eles fizeram uma coisa incrível e se assombraram. Sabe uma salamandra? Pegaram a pata da salamandra, transplantaram para o lugar da cauda. E pegaram a cauda, botaram no lugar da pata. Aí o que aconteceu? A cauda no lugar da pata começou a encolher e virou pata. E a pata no lugar da cauda começou a espichar e virou cauda. Como se dissesse, onde tem que ser pata é pata e não cauda, e onde tem que ser cauda é cauda e não pata, onde você botou uma matéria diferente. O campo da salamandra desenhava a sua forma. Talvez por isso se explique porque a lagartixa recupera o rabo. Tem uma forma ali. Então a nossa estrutura física é a forma de uma forma. Eles pegaram pessoas sem braço, botaram um biombo, mandou o camarada fechar os olhos, estire sua mão como se tivesse sua mão, pegou uma luz de vela, passou no lugar da mão que não existia porque estava amputada há 20 anos. O cérebro da pessoa apresentou sensações de dor na mão fantasma. Isso explica porque tem gente que amputa a perna e quer andar. Sente dor na unha encravada sem ter a perna, sem ter o pé. Alguém tem parente assim amputado, tem sempre essas queixas. Os médicos dão remédios que é psicológico isso. Talvez seja o campo que a gente não sabe que existe lá. Você perde a forma, mas não perde a forma. defeito está no corpo físico. Por isso, nas marcas de nascença, o campo imprime na nova biologia que recebeu a marca da última vida, porque o campo trouxe o resíduo da informação do trauma da morte. Recebeu o espermatozoide e o óvulo da mãe, desenhou o corpo, mas tem ali uma informação
energética que desenha a marca do enforcamento, a perda do dedo e assim sucessivamente. Quem botou esse nome campos da consciência foi um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, porque depois dos 2 biólogos da Universidade de Yale, apareceu em Pasadena 2 pesquisadores também, com mais um grupo de auxiliares, que descobriu a mesma coisa e chamou de modelo organizador biológico. Na Rússia, eles chamaram de campos estruturadores da forma. Campos estruturadores da forma. Cientistas diferentes, em 2 décadas, chegaram aos mesmos consensos, analisando a biologia dinâmica. E Rupert Sheldrake chamou de campos da consciência. Campo de vida, depois campo da consciência, são todos apelidos do perispírito. A palavra peri, por Allan Kardec, quer dizer em torno de, por isso você tem periferia urbana, perímetro urbano, mais espírito, perispírito é em torno do espírito. Um físico da Universidade de Stromberg, doutor da Universidade da Califórnia, doutor Gustavo Stromberg, que foi responsável pelos raios lasers que foi jogado para a Lua, para ver o movimento da Lua do cosmos. Ele leu o trabalho do doutor Bohr, e disse, os biólogos descobriram o campo de vida, mas eles não disseram quem é o agente do campo, porque eles pensaram como biólogos. Aqui penso eu como físico e desenhava a ele uma nova sugestão. Dizia a ele, todo campo tem um agente. Para você entender a ideia de campo, assim, você está com frio, aí vai se aquecer naquela fogueira junina, né? Na Bahia a gente faz muita fogueira no São João, aqui não faz, né? Mas vocês sabem o que é a fogueira. Mas se não for do São João, bote no inverno. Você bota a fogueirinha, fica ali, ou na lareira. Quem é que te aquece? O campo térmico da fogueira. Mas para aquele campo térmico existir, tem que ter um agente que é o fogo. Sem fogo não tem campo térmico. Se você abre o congelador de sua casa, sai aquela frigoria. É o campo de frigoria. Mas tem que ter um agente que é o gelo. Ou o congelador que fabrica o gelo. Se eu bater aqui no microfone, você está ouvindo, porque isso é um campo acústico que amplia a batida e leva até o seu ouvido. Se eu falar no seu microfone, você ouve diferente. Se eu falar no microfone, você ouve mais alto. O campo acústico chegou no seu ouvido. Mas quem está do outro lado da rua, não ouve. O campo acústico não chegou lá. Mas para esse campo acústico existir, tem que ter um agente que é o som. Se o ser humano é dono de um campo, quem é o seu agente? Aí o físico faz a sacada de que a gente tem algo mais do que o campo, que é o espírito. Ele chamou de condensado energético. Um apelido legal para o espírito que o físico botou. Então, Allan Kardec estava certinho com o nome perispírito, porque o campo está em torno do espírito, em torno do agente. Peri mais espírito. Ele se inspirou no perisperma, que é uma película da membrana da semente. Você pega um caroço de laranja, tira aquela casca grossa, dentro ele está verdinho, tem uma pele leitosa. Aquela pele leitosa é o perisperma, que está em torno da semente. Aí ele botou peri mais espírito. Ele que criou a palavra. Aqui, para você ter ideia, se você pegar um imã numa cartolina, sabe que é limalha de ferro, aquele pó de ferro que fica na serralheria, se você botar na cartolina aleatória, ela fica assim. Se você botar um imã com a ferradura, ela faz 2 retângulos. O campo, para organizar o corpo, é semelhante. A gente pega a célula microscópica do óvulo do espermatozoide, o espírito vem e organiza e dá forma. Como um campo que segurou as limalhas desorganizadas. Aqui está o fenômeno do renascimento. Esse panorama mostra os espermatozoides minúsculos e aqui o tamanho do óvulo. A proporção é essa. Veja que injustiça dizer que mulher é sexo frágil. Sexo frágil são pobres dos homens. Ou é desproporção? A mulher ovula 2 vezes no mês. 1 ou 2 óvulos. Já nasce com todos os óvulos na prateleira. O homem não, produz espermatozoide dia a dia. Se ela tiver 40 anos, os óvulos têm 40 anos. Por isso que é aconselhável ter filho cedo, porque o óvulo é muito velho para não nascer o filho deformado. E ela nasce com o estoque de óvulo que vai ovular. Não produz mais nenhum. Está tudo lá amadurecendo. Na hora certa, ovula. O homem não. Produz, e na ejaculação, produzindo diariamente, ele ejacula de 150 a 200 milhões de espermatozoides. E a nação brasileira inteira. É muito cacique para uma única Índia.
Muito Romeu para uma única Julieta. Gente, olha, por que tantos? 2 milhões já era um absurdo, agora 150 a 200 milhões? Se o homem demorar muito de ejacular, ejacula até 250 milhões. Milhões! Agora, o que acontece? O canal, o tubo vaginal, ele é alcalino. Cerca de 30 milhões a 50 de espermatozoides que vai na frente, os mais alegres, querendo atravessar o canal, morrem. Porque o ácido mata. São os espermatozoides kamikazes. Todos morrem, para a turma do meio passar. Não tem a história do boi de piranha? Você bota um boi para a piranha comer para você atravessar o rio? Os primeiros espermatozoides tudo morre na parede tubular da vagina. E os espermatozoides que vêm atrás, vai nadando, eles são tão pequenos, ele mede 0,6 micras. O espermatozoide nada 2,5 centímetros por hora. Que braçada, hein? Que viagem. Se ele entrar, que ele vai até a trompa de Falópio para encontrar o óvulo. Se a mulher for brasileira, nordestina, pequenininha, uns 40 centímetros. Pega uma europeia, 46 centímetros. Tem mais 3 horas de nado. Já pensou que esforço? É 2,5 centímetros por hora. E ele vai incansavelmente. Aí os espermatozoides chegam ali, ó. Chegam e você pensa que entra todo mundo? Só tem vaga para um. Já pensou que coisa fantástica? Só entra um. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. A turma que chega na frente não tem chance de passar. Fica batendo a cabeça ali. Olha, esses aqui tudo estão perdidos. Só vai entrar esse. Tem um tal de um abra-te sésamo. O óvulo tem uma passagem secreta para complicar a vida do espermatozoide. Não é chegando lá que entra, não. Tem um ponto vulnerável. Só tem uma abertura. Os cientistas já descobriram com o microscópio de rastreamento eletrônico que aqui na cabeça do espermatozoide tem uma antena espiral. Ela é transparente como se fosse um silicone, por isso que as fotografias não pegam. Essa antena emite uma vibração para o óvulo e o óvulo fica esperando o espermatozoide que tem que entrar. Existe uma comunicação de frequência entre um e outro. A turma que quer entrar, o óvulo até se esconde. Tira aquela passagem, abaixa, sobe. Ele tem uma inteligência interessante, né? E o espermatozoide que tem que entrar, chega e passa. Também no meio de tantos milhões que chegam lá, né? Alguém tem que entrar. Quando entra, o óvulo emana uma substância chamada fertilizina, que é uma espécie de couraça de aço. Todos morrem em torno dele. E ele deixa de ser óvulo, passa a ser ovozigoto. E aí vem um fenômeno. 9 meses de gravidez, a gente se transforma nessa máquina fantástica. Daqui a pouco. Tomara que dê tempo. Se Vigílio não der um infarto com o horário. Então veja o seguinte. Como é que entra o espírito aí? Eu tinha mais coisa para falar, mas não dá. Como é que entra o espírito? O espírito guia o espermatozoide com o seu campo. Ele vai escolher o espermatozoide mais sadio ou que tiver conforme a sua necessidade evolutiva para magneticamente levar até o óvulo. E o óvulo sabe. E espera o espermatozoide certo. Então, se você olhar no espelho e achar que o resultado não está bom, foi o melhor que a natureza pôde fazer por você. Se conforme. Podia ter sido pior, viu? Então, o que é que acontece aqui, gente? Olha, vocês conhecem um livro de Chico Xavier, psicografado, tem 60 anos esse livro. Chama Evolução em 2 Mundos. Psicografado por André Luiz. André Luiz antecipa um fenômeno que só vai ser descoberto 50 anos depois, quase. Há uns 12 anos atrás, a ciência descobriu que há um espermatozoide, cerca de 10% do caso, não é todo não, 10%, que ele nada mais rápido. Ele incorpora Ayrton Senna e vai cortando a turma. Ao invés de 2,5 centímetros, ele nada 2,7, 3. Ele tem uma performance maior. Às vezes ele vem até depois, mas vai cortando a turma.
E aquele espermatozoide é que vai fecundar o óvulo. André Luiz diz, lá no livro, que quando o espírito é mais evoluído, ele escolhe o espermatozoide de guia para a fecundação. Mas quando é rasteiro, sem muita evolução, praticamente o espermatozoide é que escolhe ele. Por sintonia e afinidade, ele vai pegar o espermatozoide que melhor lhe empresta as condições. No reino inferior dos animais, vocês já viram que para copular, o alce briga com o outro. Se tiver 3 alces, quem ganha a briga é que vai copular a fêmea. Tem alce que perde o chifre. Entre os gorilas, a tragédia é pior. Porque tem 6 para enfrentar. O que derrubar os 6 é que copula. Os outros 5, além de apanhado, fica tudo olhando. Sem poder fazer nada. Vocês sabem o que é isso? Sabedoria da natureza. Porque o animal mais forte tem o espermatozoide mais sadio para perpetuar a espécie. Em nós, os seres humanos, graças a Deus, que a disputa é lá dentro, no mundo microscópio. A gente não precisa lutar aqui fora pela fêmea. Tem uns que lutam, viu? Mas o que acontece é que a seleção se dá no mundo invisível, numa dimensão mais transcendente que os nossos olhos materializados ainda não alcançam. Aí, o espírito se acopla ao óvulo fecundado com o seu campo. Se o espírito não se acoplar, o corpo não forma completamente, é um natimorto de algumas semanas, porque a memória celular da espécie vai até um tempo e o aborto espontâneo acontece. Pode ser também que o espírito se ligue e desista de nascer. Allan Kardec diz da Gênese que a mesma presepada que muita gente faz aqui para morrer, muito espírito faz lá para nascer. Porque nascer e viver é um desafio para o espírito, principalmente se ele tiver lucidez. Porque viver aqui, gente, não é brinquedo, não. E se disser vai reencarnar no Nordeste, classe pobre, lá em Feira de Santana, é todo espírito que vai nada. Por mais que a turma diz, tem um negócio de Bolsa Família lá que vai te ajudar, mas ele se afrouxa e desiste. Então, aí tem muito aborto espontâneo, que não tem participação nem da mãe nem do pai. É o espírito que desistiu do nascimento. Por medo, às vezes. Que não é fácil, né? O espírito está livre lá, tem que reencarnar, para passar um processo difícil como é a reencarnação. Mas olha o detalhe aqui. O espírito vem e se acopla. No caso, que o espírito guia o espermatozoide, aqueles 10%, a ligação do espírito com o corpo se dá antes da fecundação, correto? A gente aprende que o espírito se liga na hora. Isso é regra geral. Mas o que é uma regra? É aquilo que regula a exceção. Só existe regra porque tem exceção. Em exceção, alguns espíritos podem se ligar antes e podem se ligar depois da fecundação, correto? Então, há casos que o espírito liga na hora, a maioria, mas pode ligar antes e ligar depois. E ainda tem a gravidez astral, que não dá tempo eu contar, só depois, outro dia. O espírito se liga antes do próprio espermatozoide acontecer. Mas vamos aqui. Aqui está os embriões congelados. As pessoas ficam pensando, e que os embriões congelados? São milhões de espíritos. Você congela o embrião e deixa lá. No dia aprazado, você tira e bota no útero. Faz a fertilização. Agora, vê um detalhe. Tem espírito aí? Eu vi um orador espírita dizer que tem. Isso é besteira. Não tem. Porque isso aqui é muitos graus abaixo de zero do nitrogênio líquido. Só se for um espírito otário para ficar lá tilintando de frio, agarrado ao corpo do nitrogênio líquido. Depois, que karma foi esse? Quantos espíritos cometeram esse desatino? Porque são milhões e milhões e milhões de embriões congelados hoje. Nas clínicas de fertilização. Hoje, nos Estados Unidos, na Europa, você vai numa clínica, a mãe solteira quer ter um filho. Você escolhe o olho, a aparência dele, quem foi o gene do pai, misturando com o teu, você vai ver o que vai dar. Você só quer esse aqui. Ele vai lá, pega aquele embrião, bota e seu filho sai parecido com aquela foto que você viu. Se quiser olho azul, tem, olho verde tem, olho amêndoa tem. É assim que funciona. O negócio está tão avançado que um casal engravidou de gêmeo, tirou um e congelou, porque a situação financeira não dava, e reencarnou só um. 4 anos depois, o menino cismou que queria um irmão. Foram na clínica e disse, aquele irmãozinho dele está aí, botaram e nasceu.
Não é incrível? Veja como a inteligência do homem chegou longe. Então, nos embriões congelados, não tem. Quando é que o espírito se liga? Quando o embrião sai dali e entra no útero. Quando o óvulo nida, o espírito segura. Se a informação do campo estiver em ordem, o espírito nasce organizadinho. Mas se ele for um suicida, der um tiro na cabeça, forma todos os órgãos do corpo. Quando chega na área do cérebro, o campo está desalinhado por descompensação vibratória do tiro da última vida. Nasce com deformação. Ou com déficit intelectual profundo. Ou pode nascer até com microcefalia, outro tipo de deficiência. Nasce com problemas cardíacos, se teve muito problema de alcoolismo na vida. Nasce anão. Sabe qual é a origem dos anões? O espírito de Emmanuel diz que é o espírito que jogou de grandes alturas. E o impacto da queda da morte altera o desenvolvimento do perispírito. No corpo de outra vida ele nasce anão. Não é interessante isso tudo? Como o espiritismo bota uma luz mais longe, né? Allan Kardec dizia que quando a ciência descobrisse o perispírito, ia avançar em anos o que não conseguiu em séculos, e ele tinha razão. Agora ela perguntou, e os gêmeos? Se só entra o espermatozoide, como é que nasce os gêmeos? 2 campos. Se acomodou num único óvulo fecundado. Pela cisparidade, o óvulo se parte. Cada campo organiza um corpo. Sai os univitelinos, que a gente chama cara de um, focinho de outro. Mas quando não é univitelinos, quando é bivitelinos ou trivitelinos, é 3 óvulos, 2 óvulos, para cada espermatozoide diferente. Não nasce do mesmo sexo e um pode não parecer com o outro. E teve um caso nos Estados Unidos da mulher que teve um filho branco e um filho preto. Ela deixou o marido do aeroporto, teve relações com ele, na volta passou na casa do amante, teve relações com o amante. O marido era branco, o amante era preto. Ela, muito emocionada, evoluiu 2 vezes. O espermatozoide do marido fecundou um, do amante fecundou outro. Quando nasceu, ela teve que se justificar, acabou o casamento. Mas ganhou 2 filhos. Até isso já se conseguiu constatar. Então, tem mulheres que ovulam, já tem mulher que 5 filhos. 5 espermatozoides fecundaram. Ou 2 fecundou um gêmeo, um fecundou um gêmeo, deu 2 resultados, e 3 foi espermatozoides diferentes. Sai um casal de bivitelinos ou sai univitelinos. Entendeu isso? Chifópagos. Vamos ver daqui a pouco. Olha aqui como se dá o processo, a interação. Aqui o espírito está ligado com o campo. Sem o perispírito não tinha essa conexão, entendeu? O espírito sozinho não chega no corpo, ele precisa do campo, que é o perispírito. Aqui os chifópagos. Os irmãos Bunker, da Sião, na Tailândia. Sabe por que o nome de gêmeo no passado, que nascia agarradinho, era chamado siameses? Por causa dessa história do Sião. 1811 a 1874. Já viu aqui que eles viveram quantos anos? 63. Concordam? Eles foram criados como espetáculos de circo. Ele atendia o público, fazia shows, e o povo se encantava com esses 2 irmãos, que a medicina, na época, não tinha condição de separar. O dono do circo começou a ganhar muito dinheiro com eles. O dono foi envelhecendo, ele foi cobrando um pouquinho mais. Como ele era o principal espetáculo, o dono do circo foi aumentando a renda. E eles foram ficando bons comerciantes, aprendendo a ganhar dinheiro. Juntou dinheiro. Quando o dono do circo estava para morrer, ele comprou as ações. E ficou com o circo. E deu dinheiro à família. E passaram a ser empresários do mundo circense. Morreram ricos. Os 2 se casaram. Um teve 7 filhos, o outro teve 6. Não me pergunte como foi o fenômeno. Eu não quero entrar na intimidade. Mas que um assistiu, o outro a fazer o filho assistiu. Obrigatoriamente. Não teve como. E aí veio irmão siameses por causa desse caso do Sião. Dos 2 irmãos que nasceram acoplados. Por que acontece isso? Espíritos que se odiaram muito no passado nascem juntos. Ou que tiveram traumas profundos. O espírito de Humberto de Campos diz na psicografia de Chico Xavier que uma mãe abortou o filho em uma vida 5 vezes. E ela já tinha abortado esse mesmo espírito em outra vida 3 vezes. No último aborto, ela morre de infecção. Quando ela desencarna, dessa vez, no 5º aborto, o perispírito do espírito não se desvinculou dela.
ficaram um tempo no mundo espiritual agarrados e reencarnaram como chifópagos, um integrado no outro. Então, várias causas podem motivar essa construção aí indevida. As teratologias, todas são respondidas pela reencarnação. Eu tive no Museu do Louvre, lá na França, e de junto tem o Museu da Ciência. Tem um subsolo, você entra com a carta, e você vê a teratologia ali. São casos de pessoas deformadas, com fisionomia de animais, com bocas que vai de uma orelha a outra, com aspectos altamente difíceis. E eu fico imaginando que espírito reencarnou ali. Porque muitos viveram 8 anos, 10 anos, 12 anos. Às vezes torturadores terríveis. Pessoas que fizeram muita maldade, reencarnam nessas posições difíceis e dolorosas. E que passou incólume aos olhos da justiça humana. A justiça divina vai lá e faz a correção. A reencarnação dos clones. A gente teve uma época que todo mundo ficou preocupado com o clone, mas quem primeiro fez clone foi Deus. Todo gêmeo é um clone. A diferença da gente para Deus é que a gente aprendeu a fazer o clone sem a reprodução sexuada. Mas a natureza faz clone. Todo gêmeo univitelino é um clonado. Está tendo congresso de gêmeos e clones. O encontro reuniu 1.500 gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. Esse aí aconteceu na França. Os palestrantes são gêmeos, os participantes são gêmeos, e participar do congresso tem que todos vestir a roupa igual, para ser identificado. Não é um barato? Cientistas, médicos, pesquisadores. Eu fui entrevistado para falar sobre paranormalidade com gêmeos, para abordar o assunto nesse congresso. Aqui, para a gente encerrar, a vida na Terra e a espécie humana. Quantas reencarnações nós tivemos? A idade do planeta é 4,56 bilhões de anos. E a nossa idade? Você sabe o que é 4,56 bilhões de anos? Mas teve um período que a Terra não pôde ter vida. Quando ela teve 1 bilhão de anos, um cometa se chocou com a Terra. E choveu 100 milhões de anos. Isso tudo? A gente acha uma tempestade de 5 dias um absurdo, né? Imagine chover tantos milênios. Amigos, isso formou os oceanos. A primeira ajuda de fora que a Terra recebeu foi o choque do cometa. O cometa é um bloco de gelo que derrete. Aquela cauda que você vê no espaço é o sol queimando água gelada. E aí nós formamos o oceano. E a vida aconteceu na Terra muito tempo depois. A nossa idade aqui na Terra é de 200 mil anos. Os homens chegaram ali, dos australopitecos. A época dos dinossauros, por exemplo, não tinha homens aqui. Nós não fomos contemporâneos deles. Não tinha como. Milhares e milhares de anos, os dinossauros vieram, os grandes lagartos, e sumiram. Depois de muito tempo depois, alguns milênios, apareceram as diferentes espécies. Os antropóides foi a primeira espécie descendente. Esse período aqui é chamado pela ciência do período de humanídeos. Os humanídeos foram as espécies que nos antecederam. Os antropóides foram os macacos que perderam a cauda. Deles, 3 milhões de anos até a gente. Pense aí. É tempo, né? 3 milhões, não é 3 mil, não. Milhões de anos. Dos macacos que perderam a cauda, vieram os Homo habilis. Os Homo habilis foram aqueles que desenvolveram as primeiras habilidades para salvar seu filhote. Por catástrofes, eles andavam nas árvores, os habilis, e se tornaram predadores e carniceiros. Para sobreviver, por causa das grandes catástrofes, eles desenvolveram habilidade para pegar um galho de pau para defender seu filho, para tirar uma fruta, para comer alguma coisa. Dos Homo habilis para nós, 1,75 milhões de anos, praticamente quase a metade. Dos Homo habilis veio o Homo erectus, 700 mil anos. Aquele que ficou o fêmur abriu, a parte frontal da testa ficou mais para frente. Antigamente a cabeça era mais para trás, o cérebro é menor. Nós aumentamos a massa encefálica. Do Homo erectus veio o Homo sapiens, 250 mil. E do Homo sapiens para nós, 200 mil anos. Aqui começou as primeiras encarnações. A individualidade aconteceu aqui. O espírito ganhou a razão aqui.
Então, a gente não tem tanto tempo na Terra, não. Nós somos uma humanidade jovem. A Terra tem 4,56 bilhões de anos, para assustar mesmo, para não dormir. E nós temos 200 mil anos. A gente acordar para viver, né? 200 mil anos que a gente está aqui há pouquinho tempo. Desculpa, eu não queria assustar, mas 200 mil anos. Então, as pessoas pensam que já teve 200 mil reencarnações. Não tem nada disso, gente. Você tem que seguir o que a ciência lhe ensina. A vida na Terra e a espécie humana. O período dos humanídeos, como eu falei, é de 3,9 bilhões, né? Milhões de anos. Mas, desses 200 mil anos da gente, as primeiras sociedades humanas até os nossos dias existiam cerca de 800 gerações. Se alguém teve o maior número de reencarnações aqui, foi 800. A história da vida humana só tem 800 gerações atrás de nós, então você não pode ter vivido 1.200 nem 3.000 reencarnações. A sua história está dentro desse contexto, pode ter sido bem menos. A maior parte dessas gerações, nós vivemos na Idade da Pedra. Éramos primatas. Olha, e não foi pouco tempo não, hein? Foi só nos últimos 50 ou 60 gerações, há cerca desses 200 mil anos, que os seres humanos construíram uma sociedade organizada. Do sapiens para cá. Estão entendendo isso aí, esses números? As lições de Aristóteles na Grécia estão distantes de nós pouco mais de 35 gerações. Quando a gente começou a ficar sabido, de onde vem, para onde eu vou, quem sou eu. É pouco tempo, gente. A gente era muito burrinho no passado. A linguagem apareceu entre os humanos há 40 mil anos. E o seu registro escrito consta apenas de pouco mais de 5 mil anos. Está vendo como é tudo recente? Por isso que a Terra é um planeta de prova e expiação. Ó, direitos humanos, apartheid, ecologia, tudo tem 50, 60 anos, gente. Direito civil, é tudo recente. A mulher vai ter direito à voto nos anos 40. No passado, no tempo de Sócrates, pense aí, o povo discutia se a mulher tinha alma. Por isso que até hoje se diz que as mulheres são as desalmadas. Olha, já se discutiu se a mulher tinha cérebro, só tinha cabeça oca. Dizia que a cabeça não tinha nada dentro. Você já pensou que loucura? E acreditar numa desgraça dessa? Agora você veja, 5 mil anos a gente começou a escrever. O Código de Hammurabi, os primeiros escritos, na argila. A arquitetura do cérebro foi traduzir a linguagem escrita, só tem 5 mil anos. No mundo inteiro ocorre cerca de 220 milhões de gravidezes por ano. 220, mas nem todas vêm a termo. 30% é aborto espontâneo. Não tem participação nem da mãe nem do pai. Vamos fazer a conta? 30% de 220 dá quanto? 66 milhões. Correto? São espíritos que desistem do nascimento. 45 milhões são abortados por vontade do pai e da mãe. O maior genocídio da Terra. A gente fala do Holocausto, da Segunda Guerra, mas em 70% das nações do mundo, 45 milhões de bebês são assassinados sem direito a se defender. Um crime covarde. Interrupção da gravidez. Total aí, por brutal violência. Então você tem um número pequeno aí de espíritos que vêm. Mas mesmo assim vem mais do que o que vai. Mais de 23 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados habitam o domicílio terrestre. Informação de Emmanuel no livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier. Temos 7 bi para 23, tem um estoque lá de espírito de quanto? 16 bi. Então tem mais desencarnado do que encarnado. Quando a gente botar assim, meio a meio, e se botar na conta que um guia está do seu lado, acabou a obsessão. Mas o maior tratamento da obsessão é todo mundo se reencarnar. Quando a gente estiver aqui com os 12 bilhões de espíritos na Terra. Aqui está o nosso planeta, e aqui estamos nós, nascendo, vivendo e renascendo. É importante você botar a mão no seu coração assim de noite, para dormir, que é bem bom fazer assim, porque o sono é um exercício para a morte. A gente é treinado para morrer toda noite. A diferença do sono para a morte definitiva é que no sono tu volta, na definitiva tu dorme e não volta mais. Que o pessoal chama de sono eterno, né? Sono eterno no corpo. Agora veja o seguinte. Esse é o momento final da gente aqui.
Mas se você botar a mão no seu coração e ver ele bater, e você pensar, a força que faz meu coração bater, o sentido que faz eu sentir o coração bater, quem dá a percepção do meu tato, a consciência que eu sou, que sinto a mim mesmo num corpo, que idade tem? O corpo da gente tem 200 mil anos, mas será que o espírito só tem isso? Óbvio que não, nós somos eternos. Sabe o que é um ser eterno? É aquele ser que não tem fim. Eternidade não é um tempo que se conta. Eternidade é a ausência do tempo. Nós existimos antes da Terra, como seres espirituais, e preexistiremos até quando a Terra deixar de existir. Então, somos almas inominadas. Esse negócio de João, José, Francisco, Teresa, Limírio, o nome que você queira dar, é o nome de batismo que teu pai te deu. Sabe para onde vai esse nome? Para aquela cruz que fica na cova. Vigílio de tal. Tantos, não sei se tanto. Não ria não, que o seu nome também vai. Todo mundo bota o nome lá. A gente se orgulha do nome, né? É para lá que vai o nome. Não é o nome que faz a pessoa que faz o nome. É a alma que conta. O que a gente tem que perceber é que, como diz Teilhard de Chardin, nós não somos um ser humano vivendo a experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo a experiência humana. Somos espíritos. Somos todos renascidos. E a vida na Terra funciona como uma escola. A gente está aqui para aprender, crescer e mudar. E é interessante viver bem para morrer bem. Aproveitar a reencarnação, fazer da vida uma coisa alta possível. Que a vida é muito curta para ser pequena nesse mundo. Numa vida de 70 anos, pensem comigo, nós passamos 25 anos dormindo, gente. Só na noite, tem gente que quer dormir depois do almoço, ainda quer acordar 10 horas todo dia. Depois que você dorme 25 de 70, sobra quanto? 45. Até 5 anos de idade, tu não tem livre-arbítrio. Tu dorme quando o pai quer, veste o que o pai quer, toma banho como o pai quer, faz o que o pai quer. Então, tira esses 5 que tu não viveu, tu aprendeu a andar, a conversar. O espírito, se nascer numa língua estranha, se você viveu a vida toda falando sânscrito, que nasceu no Brasil, não tem dígito do perispírito de língua latina, vai falar tarde, com 2, 3 anos. O pai vai botar no psicólogo pensando que tu é retardado, e não é. E a adaptação do espírito é um novo tipo de linguagem, que ele não tem um passado histórico naquela língua. Depois fica inteligente, porque o espírito aprende e o cérebro ali decola. Porque o cérebro é o computador do espírito, o espírito é o programador do cérebro. Daqueles 45, ficou 40. Aí tu vai estudar. Quantas horas? Se invocar de fazer doutorado, é 19 anos estudando. No meio do caminho, tu se casa. E se casar mal, outro problema. Vai trabalhar. Você sabe quantas horas na vida um homem trabalha durante 40 anos? 80 mil horas. Trabalhamos para enriquecer outros homens, para realizar o sonho dos outros, não o nosso. Aí torce para o time errado, chora quando o time perde. Quanta bobagem a gente faz. Eu fui ler, uma pessoa chora numa vida, 2 baldes de água. Gente, é muita lágrima para você jogar para fora. Os deprimidos devem chorar mais. Aí vem tua higiene pessoal. Eu fiquei calculando isso quando meu primeiro filho nasceu. Eu fiquei 2 dias fazendo conta. Minha mulher achou que eu estava doido. Foi papel e mais papel de conta. Você sabe quantos metros de unha a gente bota por dedo numa vida? 2 metros. Não teria problema se tu cortasse grande, mas tem que cortar de 15 em 15, homeopaticamente. O homem tem que fazer barba, a mulher tem que cuidar da menstruação, tem que aparar pelo, tem que fazer... E salão de beleza, que é o tempo perdido, que entra 8 da manhã, sai meio-dia. É claro que salão de beleza é sempre um espaço que a pessoa evolui muito espiritualmente, né? Lá só se fala coisa edificante, aprende evangelho. Mas o que acontece? Aí a gente vai ter que comer 3 vezes por dia, tomar banho, tudo é anos que você tira. O que sobra para tu se iluminar, crescer, aprender e mudar? Por isso, eu estava no aniversário do amigo meu que fez 80 anos, jornalista. Ele foi preso mais de 100 vezes no regime militar, uma lenda. Aí eu perguntei, Nelson,
o que é fazer 80 anos? Ele disse, quantos anos tu tem? Ele disse, tem mais de 50. Ele disse, tu viu passar? Se viu não, ele disse a mesma coisa quando tu chega a 80. Quando você menos espera, a vida passou por você. Então aproveita o tempo que falta. Seja uma pessoa otimista, edificante. Não guarde mágoa. Perdoe mais. Fale bem de todo mundo. Faça amigos. Abrace mais amigo, filho, tudo que aparecer na sua frente. Seja mais amoroso com si mesmo. Não guarde nenhum tipo de ressentimento. Nada disso conta. Se você morrer com todas essas cargas, vai entrar no mundo das sombras e depois da morte ainda vai ficar sofrendo. Vamos aprender com a doutrina espírita uma coisa clara. A reencarnação é um processo evolutivo. É uma oportunidade de crescimento para o espírito. A terra não é um vale de lágrimas, é uma escola que a gente está aqui para aprender. Então, é fazer da vida uma coisa grande. Muito obrigado pela atenção. Desculpe avançado da hora e até de repente. Obrigado.